pessoal, meu nome é Alexandre, trabalho na Solves e hoje estou aqui na cidade de Santa Cruz, no interior do estado do Rio Grande do Sul, visitando a matriz da empresa Ao Ponto, que trabalha com refeições coletivas e que atua em todo o território nacional e que é cliente da Solves. Vou ali conversar agora com o diretor de operações. Vamos lá? Beleza, então hoje eu estou aqui em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Sul, na matriz do Ao Ponto. É uma empresa que atua na parte de refeições coletivas em todo o território nacional, né, José? Como diretor aqui de operações. E aí, José, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Me conta um pouco da história do Ao Ponto. Ok. A Refeições Ao Ponto é uma empresa que tem 27 anos de mercado, né? Iniciou a operação aqui em Santa Cruz do Sul, mas hoje expandiu e está atuando aí em diversos estados, né? Do norte a sul do país. Estamos com bastante clientes. Exatamente. Bacana. E assim, como é que você conheceu a gente? A gente já tem uma amizade antes, né? Faz uns 4, 5 anos ainda, né? Já. E conta um pouco como é que você conheceu a Solves. A gente sempre esteve atrás de alguma solução que substituísse o livro de sugestão, que é uma prática antiga que se deixa no restaurante para a pessoa que poder opinar ou deixar uma crítica, uma sugestão. Então, só assim, antes dos totens da Solves, como é que era feito? Então, você tinha um livro de sugestão que a gente chama, né? Que chamava na época, porque a gente vem substituindo pelo totem, que te dá uma solução muito mais rápida, uma resposta rápida, não precisa de tabulação. Então, antigamente era feito com um livro e em busca de uma solução inovadora a gente acabou encontrando a Solves e a partir daí estamos adotando cada vez mais os totens. Que bom, e tem ajudado bastante então. Tem ajudado bastante. E como é que vocês fazem em relação, vamos supor, algum cliente de vocês é a tua recepcionista, não, a tua nutricionista que recebe da unidade, como é que funciona essa hierarquia dos relatórios? Exatamente. A nutricionista é a gestora da unidade, então diariamente ela recebe o relatório, né? Daquele dia, exatamente. Oh, os relatórios semanais são enviados à supervisão, né? Eu como diretor de operação também recebo. E o mensal, que é mais um gerencial, aí só a diretoria recebe, porque aí entra alguns dados mais relevantes, comparações de unidades. Só vocês têm acesso a esses dados. Os mesmos clientes, exatamente. Pô, perfeito. E assim, chega em alguns momentos, o cliente gosta tanto da ferramenta que ele quer fazer parte, então ele também gosta de receber o feedback, né? Então, alguns clientes nossos recebem um relatório mensal. Que legal! Porque eles também gostam de ver né, o que está escrito ali. A gente tem uma pesquisa bem ampla e fácil, e no final a pessoa pode deixar uma crítica, uma sugestão, escrever, se identificar ou não. Então, alguns clientes querem receber isso também para ver a movimentação completa. Pô, bacana isso. Eu até ia comentar com isso, como é que era a reação dos teus clientes quando eles veem que você retirou aquele caderninho de anotações e de repente está com um totem, uma coisa muito mais sofisticada e rápida, né, do feedback. Rápida e hoje que funciona porque em alguns momentos, né, quando a gente começou a adotar, se criou assim, será que o pessoal vai saber utilizar? É uma ferramenta muito moderna, o pessoal do chão de fábrica, por exemplo, mas não, é muito fácil, a interatividade ali é rápida e hoje em dia todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem exato. E então, é interessante, só te interrompendo, porque é interessante que tu comentou exatamente isso, que a gente percebe que as pessoas, mas será que o pessoal de repente do chão de fábrica vai conseguir interagir? É muito simples, é uma tela touch, né? O sistema do Totens da Solves, ele é justamente para ser simples, né? Chega lá, 2, 3 perguntas e deu. No início, quando a gente faz, né, a questão de ficar ali a gestora do lado no primeiro dia, mostrando para algumas pessoas e depois no boca a boca eles vão descobrindo e sabendo direitinho como funciona a ferramenta e ela te traz um retorno incrível. Eu acho que até pelo fato de ser simples, a amostragem também é sempre muito grande, né? A participação das pessoas. A gente tem aí, né, muito mais do que 20% de amostragem, que já dá um bom... Muito bom. Então isso aí nos traz uma segurança de saber que aquela satisfação que a gente está medindo representa mesmo o todo do restaurante.
E quando baixa um pouquinho, a gente até aciona vocês, o que a gente pode fazer para melhorar a adesão, onde colocar o totem, fazer uma campanha, tudo isso também é feito para não baixar, porque eles entendem que ali é uma ferramenta que chega em quem decide as coisas no restaurante. Eles enxergando isso, então mesmo se estiverem satisfeitos ou se tiver alguma coisa para colocar, eles vão na ferramenta, porque nem sempre o nutricionista está ali por perto, pode falar. Nada substitui chamar e falar pessoalmente, mas aquilo ali é uma ferramenta que fica e é muito valiosa para a gente. Aí a gente está acompanhando sempre de perto. Hoje a maioria das nossas unidades já tem o totem. E muito legal que tu falou que às vezes a amostragem baixa e vocês ligam para a gente, para a Solves, e a gente tem um setor inteiro só de pesquisas justamente para auxiliar a montar uma pesquisa, de repente trocar aquela enquete para uma outra enquete, tudo a gente faz remotamente, né? A gente tem a gente tem um esqueleto que é um único, porque traz um histórico, então é uma pesquisa padrão que a gente chama. Sim. Mas isso é bacana da ferramenta de vocês, que a gente pode customizar alguma coisa específica. A gente está lançando um prato, por exemplo, nós queremos avaliar especificamente o prato nesse dia. Então a gente muda a pesquisa, né? Teve a questão, eu conversei com o Leonardo, a gente participou de uma feira, a gente usou a ferramenta com QR Code para nos dar um feedback de quem gostaria de ter mais informações sobre, porque em feira também a gente não consegue atender todo mundo. Então alguém que está interessado, mas não tinha lá alguém disponível na hora, então a gente recebeu via o QR Code no questionário lá quem estava interessado em maiores informações. Legal, legal. Tu sabe que QR Code também é uma ferramenta que hoje já está disponível da Solves, de colocar além dos TOTs QR Code nas mesas, né? É uma coisa inovadora, não tem uma amostragem tão grande quanto os totens, né? Porque mas já funciona. Mas já funciona também. A gente tem uma unidade em São Paulo, em Jaguariúna, que é um restaurante muito movimentado, a gente já tem 2 totens lá, e ainda assim a gente disponibilizou o QR Code, porque às vezes forma a fila. A gente usa o totem para reserva de pratos e para pesquisa de satisfação. Para reserva de pratos também. Exatamente. Tem alguns pratos que a gente só serve com reserva antecipada. Então a gente usa, exatamente. E aí vem o relatório prontinho, com o horário que a pessoa vai tirar o prato, já vem, né, quando a gestora imprime, já vem ali o campo para a pessoa assinar. Então facilita muito, que antes era feito tudo manualmente, hoje é feito... Não tá com saudade dos caderninhos? Não, a gente usa um pouco de tabular? Não? Tabular não, porque é uma... O resultado de hoje aparece semana que vem, só antigamente? Não, essa dinâmica aí é tudo, porque realmente eu tenho o aplicativo no telefone. Tu acompanha no aplicativo, pô, bacana. Sempre ali acompanhando o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa assim, a gente já aciona de imediato a gestora, vai lá, conversa com essa pessoa. E é muito legal acompanhar o crescimento de vocês junto à Solves, né? Eu me lembro que vocês pediram 1, 2, e daqui a pouco 3, 5 e 10. Então a gente vê que somos parceiros e estamos crescendo junto, né? E a gente tem umas contas corporativas, então o cliente percebe que numa unidade grande ele tem, daqui a pouco ele, não, mas a outra também eu quero. Então a gente foi crescendo assim, e algumas a gente está 100% já com a ferramenta. E é bem bacana porque abre um leque de análise muito bom. Eu acho que uma coisa que é interessante para os teus clientes é que o totem da Solves ele funciona como se fosse quase que uma auditoria externa, né? Porque o que a pessoa respondeu, o que ela falar naquele totem, vai direto para você, vai direto para o teu nutricionista. Não tem como eu sumir com uma resposta independente se ela é boa ou ruim, né? Não, ao ponto tem alguns contratos que tem a SLA, algumas cláusulas, né, em questão de auditoria e tal, e dentre elas é a satisfação. Antes da Solves a gente fazia um questionário, um dia passava por todo mundo, né? Hoje não, muitos deles preferem usar o que está lá aparecendo no relatório da Solves, porque é uma amostragem muito... É uma empresa terceirizada. Exato, e não é num dia, a gente aplicava essa pesquisa num dia. Bom, a pessoa às vezes deixava muito a impressão daquele dia ou não lembrava, mas não. Tu tendo diariamente uma ferramenta que está medindo a satisfação, no final de um período tem e passa credibilidade, né? Hoje a Solves, ela detém mais de 40% do mercado de refeições coletivas, né? A gente vê que é a solução mais adequada hoje no nosso setor. Passa uma credibilidade, né? Porque fica estranho, tem algumas empresas de refeição coletiva que eles tentam fazer eles mesmos uma solução caseira, por assim dizer, com os próprios totens ou continuam com os cadernos.
mas fica estranho, de repente, a própria empresa medir a qualidade de suas refeições. Exato, né? Até a questão, né, porque a gente foi do passado, né, a tecnologia atual, que eu falei no livro de sugestão, mas aí no meio existiram algumas soluções tipo a botoeira, a pessoa vai lá, só tem 3 cores de botão, muito satisfeito, satisfeito ou insatisfeito, no final do dia tem que zerar aquilo, de qualquer forma tem que passar para algum lugar esse número, e não é uma solução que... toda aquela solução que depende da interação humana para tabular resultado é complicado. Exatamente. O importante é os totens a cada 60 minutos, automaticamente, eles pegam todo aquele pacote de dados, né, mandam para vocês, automaticamente, não precisa ninguém. A gente costuma brincar nas nossas, olha, coloca na tomada e se afasta, que o resto ele faz sozinho. E ainda assim tem algumas que a gente, né, vai descobrindo, não, eu quero atualizar agora, tem um botãozinho lá, atualiza logo para ter já isso, também reserva, tem essa ferramenta. Tem essa ferramenta, e a gente vai evoluindo assim como qualquer tecnologia, a gente vai descobrindo. Se quiser trocar uma enquete, também faz remotamente, tudo pela nossa matriz ali. Exato. Não, e o painel assim dentro do website da Solves ali te dá uma gama de relatórios e análise muito boa. Tu acessa o sistema website também, website, teu login e senha. Muito para reuniões assim que a gente tem mensais com alguns clientes, aquilo ali é fundamental porque mostra toda a evolução, né? O que está acontecendo, por que baixou um pouquinho esse mês, aí já se olha para cardápio e a gente abre uma segunda pergunta quando tem algum tipo de insatisfação, aonde foi a insatisfação para poder tratar, né? Ele pode assertivamente. Digitar, a gente dá algumas sugestões, se não é nem alguma daquelas ele pode digitar, mas a gente consegue ir... E a gente está falando no final do dia, né? No final do almoço, na realidade, a cada 60 minutos já tem ali, já sabe o que está acontecendo, né? Exatamente. Para poder tomar alguma atitude em relação se teve, de repente, algum problema naquela unidade. Pô, perfeito. Muito legal. E então, tu falou do SLA. O SLA é tipo um contrato de refeições, empresas de refeições coletivas, isso, né? É um contrato onde algumas coisas fazem você pontuar a ponto de ter uma redução no teu percentual de redução no teu faturamento caso as coisas não ocorram bem. Vinculado. Exatamente. Então é feita uma auditoria no restaurante, é medido a satisfação dos comensais. A questão de segurança pesa geralmente no SLA, mas uma das normativas do SLA é a satisfação. E então, praticamente, quem tem a solução da Solves utiliza ela porque já está pronta. Entendeu? Legal. Então, o totem da Solves eu acho que tenho certeza, é a melhor ferramenta para cumprir um contrato de SLA. Lógico. De satisfação que o contratante exige aí. Seria isso, então? Nós estamos muito tranquilos porque também o nosso nível é 94% de satisfação. Nossa, então isso nos excelente. traz também até foi indicação da própria Solves, vocês podem deixar diariamente ali o resultado de vocês porque é um resultado muito bom em comparação assim, né, no setor. Você deixa o próprio toque na parte de baixo da tela? Isso, ali fica o parcial do dia. É muito legal essa ferramenta também, que na metade da tela tu pode colocar a parcial do... Isso. Enquanto a pesquisa não está valendo, também a gente tem a questão de usar alguma imagem, fazer até uma espécie de marketing. Pô, tu tá craque nos TOTS, então vou pegar algumas dicas com você, então. Pô, que legal, bacana, vocês utilizam bem as ferramentas. Sim, então, a gente procura usar o que, tirar a extrair usa ao máximo. Aplicativo da Solves, tu acessa o website com teu login e senha, teu nutricionista recebe relatórios diferentes dos teus, hierarquia de relatórios, né, o que a gente fala. Relatórios gerenciais, comparativos entre unidades. Comparativos entre as unidades. Metade da tela tu coloca o resultado parcial. Daquele dia. Pô, novidades, assim, né, enquanto a pesquisa não está valendo, conforme eu falei, a gente coloca ações, principalmente na área de sustentabilidade. A gente acabou de instalar um sistema de fotovoltaico aqui de 178 kW pico. Então, tu sabe que você falou de sustentabilidade, na página da Solves a gente tem um cálculo que a gente já tem mais de 300 milhões de votos computados. Então a gente fez um cálculo de quantas folhas A4 equivalente. Sabe? Então é bem legal, se de repente dá para ver o que vocês estão economizando também de folhas, de papel, de caneta, tudo também em relação à sustentabilidade, né? Sim. Então dá para fazer esse cálculo, depois até uma otimização de tudo, né, Alexandre? Não só do tempo, que realmente se gastava em tabular, em fazer pesquisa, em passar
por cada uma pesquisa com papel, escrita, que nem tu falaste aí, a questão de recursos, né? Recursos naturais também. Sim, papel, tudo coado, vai. Eu acho assim, a tecnologia tem que agir ao nosso favor, né? E vocês estão fazendo um excelente uso dela, né? Tá uma rapidez no feedback, consegue deixar o teu cliente satisfeito. Eu achei muito interessante quando você comentou que o teu cliente às vezes tem acesso a alguns dados de satisfação. Sim, né? Então sim. terminou o almoço, terminou a janta, o café, o teu cliente já pode estar sabendo o que está acontecendo. Alguma coisa aconteceu, vamos tratar de imediato, não precisa... Fantástico, fantástico. Cara, muito bacana. E uma outra bacana, porque a gente falou de insatisfeitos, mas os satisfeitos fazem questão de deixar também algum... E isso a gente passa para a equipe no final do dia. Então isso chega a ser muito motivacional, porque um elogio que é deixado no totem é recebido pela gestora, mas também é repassado para a equipe no final do dia. Pessoal, hoje estava muito bom, recebemos vários elogios, né? Questão do atendimento, a reposição, tudo é o dia a dia do restaurante, a gente sabe que é bem corrido, porque é todo uma preparação para aquele momento que é de 1 a 2 horas, que é o momento do almoço, mas que envolve lá o pré-preparo no início da manhã, aquela pessoa que entrou às 5 às 6 da manhã do restaurante. Então é muito bom ela no final do dia receber um elogio. E é muito interessante, porque claro, as reclamações, os problemas existem, tem que ser tratados rapidamente, mas é muito legal também ouvir essa parte né, dos elogios, de todo esse trabalho Sim. que é feito ao longo de todo o dia, né? Tem contratos que é café, janta, almoço, né? Então... Jantar, ceia... Elogios sempre são bem-vindos. Tu sabe que eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz com o pessoal do ramo de hospitais, que eles tinham um caixinha de sugestões, né? Também é o que eles tinham na época, né? Antes de conhecer a Solves. E depois eles trocaram por totens a Solves, e ele fez exatamente essa colocação. Ele comentou, cara, quem está feliz, antigamente ele não vai lá na caixinha de sugestões pegar um papel, eu estou muito feliz e colocar. Então eles só tinham reclamações. E depois com os totens, é isso exatamente que tu falou. Muita gente vai lá elogiar pela facilidade. É uma interatividade rápida, enfim, a pessoa está muito satisfeita, ela vai lá muito satisfeita, pronto. Tá satisfeito, ainda assim quero deixar um recado porque eu gostei, a pessoa me atendeu bem, então vai lá muito satisfeito, ainda escreve alguma coisa, né? Pode se identificar ou não, né? Quando se identificam, a minha orientação é que se faça um retorno, né? Seja de sugestão ou mesmo de, né? Crítica, com certeza tem que dar um retorno, mas até mesmo de sugestão, porque, né? Tua sugestão foi passada para a equipe, ou teu elogio foi repassado, uma motivação a mais para nós, continue participando, então cria um engajamento, né? Isso aí é muito bacana. Cara, que bom, eu fico contente que vocês estão satisfeitos com a gente. A gente também tem muita satisfação em ter vocês como cliente, que a gente viu vocês crescendo junto com a gente, assim, no sentido dessa parceria comercial. Eu quero agradecer o teu tempo por ter dado essa entrevista aí com a gente. Nada, eu que agradeço. Obrigado, Alexandre, aí. A gente já se conhece há um bom tempo e a gente, né, a empresa está crescendo e a solução está acompanhando esse crescimento. Espero estar contando sempre aí com vocês e no que a gente puder ajudar. Vamos lá medir a satisfação do restaurante lá, vamos lá almoçar. Muito obrigado, sucesso aí. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu.